Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Filosofia Sem Rodeios. Esse espaço que sempre pretende discutir filosofia indo direto àquele ponto que você precisa saber, sem nenhum tipo de enrolação. Meu nome é Bruno Rodrigues e hoje nós temos uma discussão acerca de um filósofo francês muito importante, iluminista, que inclusive influencia a nossa sociedade brasileira atual e a gente vai discutir sobre isso e as limitações disso. Estamos falando de Barão de Montesquieu, cujo nome verdadeiro é Charles de Secondat, embora seja mais conhecido como Barão de Montesquieu, título de nobreza que o filósofo possuía. Então perceba, Montesquieu é um filósofo iluminista crítico do absolutismo. A gente já entendeu, já deve estar claro na nossa mente que o iluminismo é sempre um movimento que vai contrariar o antigo regime e vai contrariar o absolutismo. Só que Montesquieu ele percebia justamente no problema que um governante, quando ele tem poderes concentrados em suas mãos, é muito fácil que esse governante abuse do seu poder. Imagine a seguinte questão, imagine que a mesma pessoa ela é capaz de criar uma lei, ela é capaz de aplicar essa lei da forma que ela desejar e ela mesma é capaz de julgar se essa aplicação foi justa ou injusta e julgar sobre e falar sobre a justiça das ações dentro de uma determinada sociedade política. Perceba, se uma pessoa ela tem todos esses poderes concentrados, é muito fácil que ela abuse do poder e manipule o poder da forma que ela deseja. Então Montesquieu, ele vendo esse problema, ele defende justamente que os poderes nunca devem estar concentrados na mão de uma pessoa só, mas eles devem ser separados e atuar de forma harmônica e interdependente. Vamos ver e vamos discutir sobre isso. Observe. Então, Montesquieu, filósofo iluminista, crítico do absolutismo, defende que a concentração dos poderes resulta abuso, como eu falei. Propôs que o poder político devesse ser dividido em três. Então a gente tem três esferas que devem compor o poder político, que elas nunca devem estar concentradas nas mãos de uma pessoa. Que esferas são essas? A gente tem poder executivo, aquele responsável por executar as leis, responsável então justamente pela aplicação e por de fato direcionar a sociedade política, direcionar o comando de uma nação, de um estado. Poder legislativo, que vai ser aquele responsável por elaborar as leis, e o poder judiciário, que julga as leis, tornando também um limitador aqui para a ação dos outros poderes. Perceba que Montesquieu está pensando que cada poder, estando separado, ele devesse atuar como um limitador para o outro poder. Esses poderes nunca podem estar juntos, concentrados, mas cada um atuando de forma interdependente e de forma harmônica, porque eles conversam, porque tem toda uma lógica, a sociedade ela funciona junto com a lógica desses três poderes funcionando ao mesmo tempo, e esse funcionamento acaba sendo um funcionamento que limita o funcionamento do outro, que um poder limita o funcionamento do outro, e assim não haja abusos dentro da sociedade política. Então perceba, esse ponto aqui é de extrema importância. Os poderes devem ser harmônicos e interdependentes. Isso acontece de fato? A gente vai discutir sobre isso. Mas essa aqui é a teoria do Montesquieu, a base da teoria do Montesquieu, presente lá no livro Espírito das Leis. Esse livro que discute várias coisas, mas aqui esse ponto é o ponto que realmente fez com que o Montesquieu ficasse famoso, o ponto que o Montesquieu ganhou mais notoriedade, essa questão da defesa dos três poderes. Trechinho do Montesquieu. Existem em cada estado três tipos de poder: o poder legislativo, o poder executivo das coisas que emendem do direito das gentes e o poder executivo daqueles que dependem do direito civil. Com o primeiro, o príncipe ou magistrado cria leis por um tempo ou para sempre e corrige ou anula aquelas que foram feitas. Com o segundo, ele faz a paz ou a guerra, envia ou recebe embaixadas, instaura a segurança, previne invasões. Com o terceiro, ele castiga os crimes ou julga as querelas entre os particulares. Aqui eu quero chamar a atenção especialmente nesse trechinho final, só o poder freia o poder. Justamente defendendo a ideia de que um poder é o limitador do outro. Se eu tenho poderes concentrados, ninguém me para. Mas se eu tenho um poder que é restrito a uma esfera, o outro poder acaba atuando como limitador, acaba sendo aquele que para a atuação do poder. Beleza? Então perceba, aqui para a gente ilustrar isso, pensei aqui numa aplicação dentro da política brasileira. Isso aqui é uma questão muito importante, porque muitas vezes os brasileiros, muitas vezes nós não sabemos o que cada entidade faz, o que cada poder faz
Não sabemos o que as pessoas que nós elegemos fazem na sociedade política. Isso aqui é algo extremamente sério. É algo extremamente sério que, por exemplo, nós votemos em deputados, votemos em vereadores, prefeitos, presidente, e nós não tenhamos clareza sobre o que cada um faz. Então é muito importante que nós tenhamos sim essa clareza, e assim eu quero chamar a atenção para uma aplicação dessas ideias. Observe. Poder, aqui a gente tem a separação dos poderes, poder executivo, legislativo e judiciário, e temos assim as esferas em que eu coloquei também o elemento, a entidade ou a pessoa que representa a instância máxima desse poder em cada esfera. Por exemplo, na esfera federal, a gente tem o presidente da República como chefe máximo do poder executivo, no estadual a gente tem o governador e no municipal a gente tem o prefeito, eles são aqueles que vão executar as leis que vão direcionar a sociedade. No legislativo, a gente tem, no caso da esfera federal, um sistema bicameral. A gente tem deputados federais e senadores. A gente tem Câmara de Deputados e a gente tem também lá o Senado Federal. Então, como que funciona esse sistema? Funciona que uma casa, ela quando aprova alguma determinada lei, essa lei ela deve passar para outra casa para depois passar pela sanção do presidente. Então, observe. Se o Senado ele propõe uma lei e o Senado aprova essa lei precisa ir para a Câmara dos Deputados Federais e aí depois correr para ser aprovada. Mesma coisa o inverso, se a Câmara dos Deputados aprova uma lei, o Senado, essa lei deve ir para o Senado. Tudo bem? Na esfera estadual, a gente tem os deputados estaduais responsáveis pela elaboração das leis e municipal a gente tem os vereadores. Os vereadores são aqueles responsáveis por criar as leis dos municípios. É até interessante a gente falar sobre isso, porque muitas vezes a gente vê vereadores que se elegem fazendo promessas de se eu for eleito eu vou asfaltar determinada rua, eu vou fazer tal coisa. Isso aí não é função do vereador, isso é função do prefeito. Então esse tipo de promessa é uma promessa mentirosa. E no judiciário a gente tem na esfera máxima o STF, o Supremo Tribunal Federal, aquelas pessoas lá, os ministros que usam aquelas capas, né, aquelas togas, toda aquela vestimenta especial. Aí abaixo tem várias outras casas que existem também, mas o Supremo Tribunal Federal é a instância máxima. Na esfera estadual a gente tem os tribunais de justiça, tem lá os juízes, né, de direito, e na esfera municipal não há, porque justamente não existem juízes municipais. Todo o poder judiciário deve ser todas as questões judiciárias devem ser passadas ou para o Estado ou para a Federação, para a esfera federal, caso haja necessidade. Então observe. Só qual o problema da aplicação da ideia do Montesquieu? Perceba que o Montesquieu ele pensa uma teoria que ela é muito bonita, que ela é muito bonita na escrita, é muito bonita na teoria. Só que o problema é quando esses três poderes eles se misturam. Quando esses três poderes acabam não agindo de forma interdependente, harmônica, não acaba sendo um limitador do outro, mas acaba sendo um poder que beneficia o outro. Exemplo. Pensa, por exemplo, na esfera do legislativo, que cria uma lei para aumentar o salário dos juízes. Aí os juízes, por sua vez, os juízes agora, tendo o seu salário aumentado, aproveitando esse benefício que o Poder Legislativo deu, não vai julgar com retidão aqueles deputados e aqueles senadores que aprovaram. Agora, o Judiciário vai servir os interesses do Legislativo porque fizeram algo bom para eles. Então perceba, esse jogo de interesses é problemático. Perceba que o ministro do STF, ele é eleito, ele é escolhido, designado pelo chefe do Poder Executivo Federal. O presidente da República é quem vai escolher o ministro do STF. Isso também é algo que pode ser problematizado. Isso é algo que pode ser problematizado dentro da filosofia do Montesquieu, a partir do momento que um poder acaba servindo o outro e acaba fluindo esse jogo de interesses, esse jogo de benefícios que acabam existindo dentro dessas relações e que impedem que um poder limite o outro e que eles atuem de forma de fato interdependente. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro essa reflexão sobre o Montesquieu e também essa aplicação rápida, bem breve na política brasileira. Caso tenha ficado alguma dúvida, siga-me no Instagram, mande algum direct.
por favor, peço que se inscreva nesse canal e não se esqueça de deixar o seu like. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Até a próxima.